Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente vai sair o vídeo sobre HMB. Muita gente me pediu lá no meu Instagram, que é o @mateus.correasantos, para eu fazer um vídeo sobre o HMB, comentar com vocês aqui sobre esse suplemento que assim, tem muito marketing dele, que né, o pessoal fala muito bem do HMB, que ele é muito bom para ganho de massa muscular, ganho de força, perda de gordura, enfim. Algumas pessoas comentam que seria aí muito potente o HMB. Então, antes de mais nada, antes de começar o vídeo, cara, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é bastante importante aqui para o desenvolvimento do projeto aqui. E se você escuta através aí das plataformas de podcast também, assina, deixa aí a sua avaliação se você gostou do conteúdo. E também tem o meu link aqui do grupo do Telegram. Lá é uma comunidade que está começando agora, então é um papo bem direto comigo. Vocês podem entrar lá no meu grupo do Telegram e ficarem ligados também, que eu vou postando quando que os vídeos aqui e tudo mais. Vamos juntando aí a comunidade e vamos para cima. Bom, pessoal, o HMB ele é basicamente aí um metabólito da leucina, ou seja, quando a gente ingere leucina, o HMB ele vai ser produzido aí no nosso corpo e ele ele segue a via metabólica da leucina. Para quem não sabe, né, a leucina é um aminoácido, é o principal aminoácido envolvido aí na hipertrofia, ou seja, existe uma via que a gente precisa ativar, que a gente precisa ligar ela, que é a via mTOR. Então, o aminoácido que faz isso é a leucina. Então, quando a gente toma whey protein ou quando a gente tem uma dieta hiperproteica, principalmente a gente está visando uma boa concentração de leucina para a gente ter uma ativação dessa via e aí a gente ter um anabolismo, aumento de produção de fibras musculares, enfim, ação anticatabólica. Então, o HMB ele é uma sigla, né? Não falei aqui para vocês, né? De beta-hidroxibeta-metil butirato. Então, ele é um suplemento que ganhou muita força ali nos anos 90, quando saiu bastante artigo científico com o HMB, principalmente de um carinha bem específico, que é o cara que é detentor da patente do HMB. Então, essa primeira leva de estudos do HMB vem com muito resultado positivo, né? E por ele ser um metabólito da leucina, e a gente já sabe como que a leucina se comporta, a gente espera, né, do HMB esse mesmo comportamento. Embora, dentro do mecanismo de ação do HMB, a gente percebe o quê? Que o HMB ele tem uma capacidade muito mais de proteção, muito mais anticatabólico, de diminuir o dano, né, muscular, de degradação proteica, na verdade, do que ter um gatilho de mTOR, enfim, um gatilho mais anabólico. Então o HM-beta ele se comporta mais ou menos assim, dessa forma. E muita gente pergunta também qual que é a dosagem do HM-beta e tudo mais. Então a dosagem dele é de 1 a 3 gramas e a maioria dos estudos é performada aí nessa faixa, né, do HM-beta de 1 a 3 gramas. A minha indicação sempre acaba sendo 3 gramas de HM-beta, e se a gente for fazer uma proporção, né, de quanto que eu precisaria tomar de leucina para chegar em 3 gramas de HM-beta, seria mais ou menos aí 60 gramas de leucina. Então, nessa proporção, é como se ele fosse, sei lá, umas 20 vezes mais potente do que a leucina, embora nos estudos científicos a gente tenha uma dificuldade de ver esse poder todo. Quando a gente vai olhar um pouco ali dos estudos científicos, a gente vai ver muito poder, né, muito resultado positivo desse cara aqui que tem a patente do HM-beta. Nesses estudos dele, a gente tem assim, resultados magníficos. E em outros estudos, resultados mais discretos em termos de aumento de massa muscular, aumento de força e tudo mais. Então, fica aí essa dúvida, esse problema ético que a gente tem com o HMB, a gente não sabe realmente se ele tem toda essa potência ou não. Um detalhe importante que é bem legal frisar, que por esse perfil anticatabólico do HM-beta, a gente observa um estudo bem interessante em pessoas não treinadas, em praticantes de atividade física iniciantes. Então, o HMB eles demonstram um grande poder
justamente para esse público. E por quê? O praticante de atividade física iniciante, ele tem um dano muscular muito maior do que o avançado. Não sei se vocês já ouviram, mas em termos de treino, quanto mais evoluído, mais avançado você está em qualquer tipo de treinamento, seja musculação, seja no triatlon, seja no crossfit, seja em qualquer modalidade, quanto mais treinado você é, menos treinável você acaba ficando, ou seja, é muito mais difícil para estar evoluindo. Isso porque a ativação muscular se torna dificultosa, enfim, é uma série de fatores aí que levam a ter um dano muscular menor. Então a intensidade do treino muda. Então quando você vê, por exemplo, um fisiculturista profissional treinando, a intensidade dele é lá em cima. E quando a gente vê um iniciante treinando, a intensidade dele é proporcional à capacidade dele de treino, mas, por exemplo, a dor muscular que ele sente, né? Tudo isso às vezes é tão grande quanto um cara que foi lá e deu um treino super cheio de variáveis, técnicas diferentes. Então a gente vê isso nos estudos com HM-Beta em praticantes iniciantes de atividade física. Então qual que seria talvez o grande indicador, assim, que a gente poderia indicar, qual o grande público que a gente pode indicar o HM-Beta? Na pessoa iniciante, ou lá no cara mais avançado, que já tem milhares de técnicas e já consegue ter um desgaste, né, uma quebra proteica muito maior. Então o HM-Beta ele pode entrar nesse tipo de indicação. E também em fase de transição de treinamento. Por exemplo, você está ali acostumado com um tipo de treinamento, você vai mudar a sua planilha de treino, mudar a sua rotina de treino, e aí o HM-Beta ele entra como um poupador muscular, um acelerador aí da recuperação muscular. Porque quando a gente trabalha com ativos ou nutrientes que vão melhorar a recuperação muscular, você ter esse perfil anticatabólico, então você tem uma aceleração da recuperação muscular. E aí, nesse período de transição de treinos, pode ser muito interessante. Falo da minha percepção de usuário. Já testei suplementação de leucina, gosto muito, tem até vídeo meu aqui, se você botar aí Matheus Santos Leucina, tem o passo a passo de como você utilizar a leucina corretamente para amplificar aí a sua sinalização proteica com leucina junto com rango, com comida, com dieta. Então o HM-Beta eu utilizei nessas transições. Eu tenho treinado muito mais aeróbico, caído muito mais para o endurance do que tanto musculação. Estou entrando numa vibe mais híbrida assim, de corrida e treino. E quando eu faço os treinos de corrida mais longo, eu acabo utilizando o HM-Beta no pós-treino, por exemplo. Eu já percebi que a minha recuperação é melhor quando eu faço esse treino que eu não estou acostumado, que é um treino numa intensidade maior aí do que que seria dentro do meu planejamento de treino. Então é algo que do HM-Beta a gente pode extrair, pode fazer e pode estar utilizando. E olhando mais um pouco a isso nos estudos científicos, saiu uma revisão da literatura com o HM-Beta, analisando todos esses estudos em alguns parâmetros. Efeitos do HM-Beta em peso corporal, efeitos do HM-Beta na massa muscular, né, no ganho de massa magra, e no HM-Beta em peso de gordura e outros parâmetros também. E aí o que os autores acabaram encontrando, por exemplo, no ganho de peso corporal, analisando 11 artigos científicos, mesmo junto àqueles artigos científicos daquele detentor da patente do HM-Beta, que tem um resultado mais expressivo, a média, né, de ganho de peso foi de 300 gramas. Então, às vezes a gente vê um marketing muito potente em cima do HM-Beta e o resultado ele não é tão expressivo assim. Isso também vale porque, pessoal, se a gente for analisar um aminoácido, né, um nutriente específico e atribuir ele a todo um ganho de massa muscular, é muito difícil, né? A gente também vê toda essa potência só em cima de um aminoácido. A gente sabe que as coisas não funcionam assim. Você vai ganhar massa muscular através de um treino de qualidade, uma recuperação de qualidade, um sono de qualidade, uma suplementação personalizada e bem acertada, um consumo de proteínas
dentro da sua necessidade. Então, assim, são muitas coisas diferentes que vai acarretar aí num ganho de massa muscular e um efeito prático, assim, muito grande, né? Um efeito que você gostaria de extrair aí de uma suplementação. Então, mais só para trazer essa parte científica também. E no efeito de massa magra também, o efeito é bem discreto. Então, aqui, as pessoas que utilizaram o HM-Beta, estou lendo aqui para vocês, ganharam 1,57 quilos de massa muscular e o placebo ganhou 1,17 de massa magra. Então, assim, também é um aumento muito discreto, se a gente for ver. Então, tem que avaliar, será que vale a pena eu gastar com essa suplementação ou investir em suplementos que ainda eu precisaria, por exemplo, uma creatina, que seria um basicão, que eu não estou utilizando ainda e que o HM-Beta ele poderia vir depois, né? Porque às vezes a gente pega o HM-Beta e que tem um preço praticamente de 900 gramas de um whey protein concentrado. Então, às vezes eu utilizar uma fonte proteica que vai fazer com que eu bata as minhas proteínas do dia de uma maneira mais fácil, muito melhor eu estar utilizando aí um whey protein do que um HM-Beta, porque eu, ali num whey protein, numa proteína, eu tenho todos os aminoácidos que eu preciso, inclusive altas concentrações de leucina, que é o caso aí do whey protein. E na perda de gordura não houve diferença significativa na quantidade de perda de gordura, ou seja, ele não é um ativo que eu vou ganhar mais massa magra e consequentemente vou perder mais gordura. Também não funciona, a gente não consegue observar esses ativos. Então, assim, eu ainda acho que o HM-Beta é um suplemento que ele precisa de mais estudos, a gente se aprofundar um pouco mais nele e confiar também mais na mãe dele, que é a leucina, que é um suplemento que tem muito estudo, muita robustez científica, coisas bem interessantes aí com leucina que a gente já sabe, enfim, a gente já tem mais prova e evidência que a leucina ela é muito, muito boa e ajuda sim no ganho de massa muscular e efeito anticatabólico. Agora tem outros estudos do HM-Beta ajudando a acelerar certos tipos de processos cirúrgicos de joelho. Então é uma coisa mais nova que vem saindo aí na literatura também de outras aplicações do HM-Beta. Então assim, acredito que para o HM-Beta o negócio ainda está bem aberto, a gente carece de mais estudos, entender um pouco mais se realmente vale ou não a suplementação de HM-Beta. O veredito final do HMB é o seguinte, assim, como ele é um metabólito da leucina, a gente espera praticamente aí os mesmos resultados que a leucina vai te dar. Não com essa potência toda, obviamente, né? Só porque ela é muito mais potente do que a leucina, né? Que a gente tem essa proporção de quantas gramas para quantas gramas de HMB para leucina, ela não tem essa relação direta quando a gente vê resultado, assim. Então não vejo assim de repente a gente ser obrigatório ou nossa, eu vou precisar utilizar suplementação de HM-Beta, ela é bem opcional. Agora, o que é interessante é o efeito anticatabólico dela. Estou num processo de que eu sou iniciante na academia, então eu quero algo preventivo para não perder massa muscular, né? Tem um biotipo de perda de peso muito rápido, interessante. Transição entre treinamentos e treinos muito intensos, interessante também. Idosos que sofrem, né, os idosos eles sofrem com um processo de envelhecimento, obviamente, e uma doença chamada sarcopenia, que é a perda de massa muscular ao longo do tempo. Então, para desacelerar esse processo, o HM-Beta pode ser fantástico também como um efeito anticatabólico, um efeito, né, de prevenção de perda de massa muscular. Então, nesse sentido, assim, eu enxergo aí algumas luzes de indicação do HM-Beta, efeito anticatabólico, transição de treino, alguns iniciantes, mas nada assim, nossa, vou tomar HM-Beta para virar o Ronnie Coleman. Isso aí realmente a gente não consegue extrair, né, de um aminoácido. Galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí com esse vídeo. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo e se curtiu, cara, deixa o like, esmaga aí o like, que ajuda bastante. Compartilha aí com os teus amigos esse vídeo ou para quem você acha interessante. Um abraço e até a próxima semana. Fui!